Seção 3ª. Da decisão administrativa. Artigo 39. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena. Parágrafo 1º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculado ao parecer técnico, previsto no caput do artigo 38 desta lei complementar. Parágrafo 2º. Julgado o processo e fixada a multa, será o infrator notificado para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 dias ou apresentar recurso. Parágrafo 3º. Quando a culminação prevista for a contrapropaganda, o processo poderá ser instruído como indicações técnico-publicitárias, das quais se intimará o autuado, obedecidas, na execução da respectiva decisão, as condições constantes do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 40. A inobservância de forma não acarretará a nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa. Parágrafo único. A nulidade prejudica somente os atos posteriores ou de que sejam consequência, cabendo ao parecer técnico declarar e indicar tais atos e determinar o adequado procedimento saneador, se for o caso. Artigo 41. Das decisões da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, que imponham sanções, caberá um único recurso para as juntas recursais, no prazo de 10 dias, contados da data da intimação da decisão, sendo última instância recursal. Parágrafo 1º. Não será conhecido o recurso interposto fora dos prazos e quando não atender às seguintes condições. Inciso 1º. A qualificação do recorrente. Inciso 2º. As razões de fato e de direito que fundamentam o recurso. Inciso 3º. As provas que lhe dão suporte. Parágrafo 2º. A decisão é definitiva quando não mais couber recurso, seja de ordem formal ou material. Parágrafo 3º. São irrecorríveis, na esfera administrativa, as decisões interlocutórias e os atos meramente ordinatórios. Artigo 42. Haverá duas juntas recursais do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, SMPDC, cada uma composta por 3 membros, sendo: Inciso 1º. Um representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Inciso 2º. Um representante da Procuradoria-Geral do Município. Inciso 3º. Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda. Parágrafo único. Cada junta recursal terá 30 dias para analisar e emitir parecer, dando ou não provimento ao recurso que lhe for distribuído. Artigo 43. Extingue-se o processo administrativo. Inciso 1º. Pela inércia do reclamante. Alínea A. Quando regularmente intimado para audiência e injustificadamente não comparece. Alínea B. Quando regularmente notificado para promover qualquer ato no processo, no prazo legal, e deixa de fazê-lo. Alínea C. Quando a reclamação for realizada por meio não presencial, deixar o reclamante de comparecer pessoalmente para formalizar a denúncia e apresentar documentação necessária, conforme regulamentado por decreto. Inciso 2º. Pela desistência formal do reclamante. Inciso 3º. Por decisão administrativa fundamentada. Artigo 44. Não sendo recolhido o valor da multa em 10 dias, contados da data da notificação, deverá a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor,
Procon-Contagem solicitar à Secretaria Municipal de Fazenda a inscrição do débito na dívida ativa, para posterior cobrança executiva, repassando, posteriormente, os recursos arrecadados para a conta especial do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMPDC Contagem. Parágrafo único. Os fornecedores infratores, apenados com multa pecuniária aplicadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, deverão comunicar, por escrito, no prazo de 0,5 dias do recolhimento do valor, à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, os depósitos efetuados na conta especial do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMPDC Contagem, com identificação do depositante e número dos autos do processo administrativo, sob pena de multa, nos termos do Decreto Federal nº 2.181/90. Artigo 45. O valor da multa aplicada poderá ser parcelado em até 0,3 vezes, sendo a primeira parcela no mês de aplicação da multa e as demais nos meses subsequentes. Parágrafo 1º. O parcelamento somente será deferido se requerido pessoalmente, dentro do prazo de vencimento da penalidade. Parágrafo 2º. Renunciando o fornecedor ao direito de recorrer da decisão administrativa, com requerimento de pagamento da penalidade de multa até seu vencimento, fará jus a desconto de 30% para pagamento à vista. Parágrafo 3º. O benefício descrito no parágrafo 2º deste artigo não poderá ser utilizado para reclamados que sejam reincidentes no PROCON, com prática de lisões reiteradas. Parágrafo 4º. O não pagamento de uma das parcelas, previstas no caput deste artigo, gera o cancelamento do parcelamento, com consequente cobrança integral das parcelas restantes acrescidas de juros, multa de 2% e correção monetária. Artigo 46. Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores constituem instrumentos essenciais de defesa e orientação dos consumidores, devendo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, assegurar o disposto no artigo 44 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1900. Parágrafo 1º. Para fins deste artigo, considera-se: Inciso 1º. Cadastro: o resultado dos registros feitos pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, de todas as reclamações fundamentadas contra fornecedores. Inciso 2º. Reclamação fundamentada: a notícia de lesão ou ameaça a direito de consumidor analisada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, a requerimento ou de ofício, considerada procedente, por decisão definitiva. Artigo 47. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, deve providenciar a divulgação periódica dos cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores. Parágrafo 1º. O cadastro será publicado no Diário Oficial do Município de Contagem, devendo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, dar-lhe a maior publicidade possível por meio dos órgãos de comunicação, inclusive eletrônica, e poderá ser afixado nas dependências do órgão, em local visível para os consumidores. Parágrafo 2º. O cadastro será divulgado anualmente, podendo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, fazê-lo em período menor, sempre que julgue necessário, e conterá informações objetivas, claras e verdadeiras sobre o objeto da reclamação, a identificação do fornecedor e o atendimento ou não da reclamação pelo fornecedor. Parágrafo 3º. Os cadastros deverão ser atualizados permanentemente, por meio das devidas anotações, não podendo conter informações negativas sobre fornecedores, referentes a períodos superior a 5 anos, contados da data da intimação da decisão definitiva. Parágrafo 4º.
Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores são considerados arquivos públicos, sendo informações e fontes a todos acessíveis, gratuitamente, vedada a utilização abusiva ou, por qualquer outro modo, estranha à defesa e orientação dos consumidores, ressalvada a hipótese de publicidade comparativa. Parágrafo 5º. O consumidor ou fornecedor poderá requerer, em 5 dias a contar da divulgação do cadastro e mediante petição fundamentada, a retificação de informação inexata que nele conste, bem como a inclusão de informação omitida, devendo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem, no prazo de 10 dias úteis, pronunciar-se, motivadamente, pela procedência ou improcedência do pedido. Parágrafo 6º. No caso de acolhimento do pedido, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem providenciará, no prazo de 10 dias úteis, a retificação ou inclusão de informação e sua publicação no Diário Oficial do Município de Contagem, ou divulgação em outro meio de comunicação, inclusive eletrônica. Artigo 48. Em caso de impedimento à execução desta lei complementar, poderá ser requisitado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon-Contagem emprego de força policial. Artigo 49. As infrações serão classificadas, de acordo com sua natureza e potencial ofensivo, nos termos do disposto no Decreto Federal 2181/90. Artigo 50. Os valores das penas base a serem aplicadas, em caso de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, serão definidos por decreto.